E aí pessoal, tranquilo? Esse é o canal Bola do Jogo, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Bruno. Eu sou o Otávio. Se você não é inscrito ainda no Bola do Jogo, se inscreve no nosso canal, deixa o like, compartilha com todo mundo, ativa o sininho. Galera aí que assiste os nossos vídeos, a maioria não é inscrita. A galera só assiste e não se inscreve. Galera, não custa nada. Se inscreve aí no nosso canal para dar essa moral pra gente, pra estar ajudando o Bola do Jogo no seu crescimento, beleza? E depois de muito tempo, muito convencimento com meu brother Larussa, Larussa falou: cara, quando bater 1000 inscritos a gente faz esse vídeo pra você sossegar o facho. E recebemos perguntas para o querido Bola do Jogo Responde, o nosso novo quadro. Se der certo a gente vai dar sequência nele. Então é isso, a gente pediu perguntas lá no nosso Twitter. Se você não segue lá, segue a gente ainda lá, segue lá. Segue a gente no Instagram também, que a gente, se esse vídeo der certo, a gente vai fazer novos Bolas do Jogo Responde. Então a gente pediu as perguntas e a galera mandou, e a gente vai falar o nome da pessoa, vai aparecer o print aí da galera também, claro, pra galera se sentir representada, né? Com certeza, né? Vamos dar voz ao povo que segue o Bola do Jogo. E vamos responder as perguntas em relação à nossa opinião, ao que a gente pensa sobre futebol. Sobre futebol, e aí, no caso, como é um Bola do Jogo Responde, você pode jogar um assunto aleatório aí, cara. Não precisa ser necessariamente sobre futebol. E aí, a gente pega aqui, responde, se não souber responder, passa, enfim, mas pergunta aí o que você quiser, deixa aí nos comentários aí o que você acha desse tipo de quadro, desse tipo de vídeo, pra também passar um feedback bacana pra gente. É isso. Bora aí. lá. E se você não tiver Twitter e quiser deixar a pergunta aqui nos comentários, deixa aí com a hashtag Bola do Jogo Responde, que a gente vai estar lendo. E no próximo Bola do Jogo Responde, a gente coloca seu print lá e vai estar aparecendo também. Eu vou estar olhando do lado aqui para ler a pergunta, porém vai estar aparecendo para vocês aí mais fácil no print, certinho? É isso aí, bora lá. Bora que bora. A primeira é do Teuzinho, provavelmente é Matheus. Vamos ler a pergunta dele, hein? Qual a sua opinião quanto à venda de jovens promissores antes do profissional? Quem responde Belíssima pergunta, boa pergunta, cara. Se você quiser, a gente vai trocando. Tá bom, demorou. Venda de jovens antes de chegar no profissional, eu não acho isso bom, cara, porque ele é muito promissor. Então, assim, na base, ele pode ser um cara que se destaca demais, mas a gente já viu vários exemplos de jogadores que na base se destacam, quando chegam no profissional não desempenham, não tem o mesmo nível que tinha antes. O cara, ele se desenvolver na base, ele ter oportunidade no profissional, ele ser importante pro profissional, para ele ter esse desenvolvimento. Se o cara é vendido na base antes de estrear pelo profissional, primeiro, a torcida não conhece o cara. Sim. Ele não tem apego nenhum ao time, ele não tem apego nenhum à torcida. Exatamente. E assim, a chance do cara explodir é muito menor do que a chance dele explodir se ele fizer uma boa base, se ele tiver oportunidade de profissional, se ele se destacar no profissional. Então eu sou um pouco contra ele ser vendido bem antes, assim, antes de chegar no profissional. Temos o caso aí do Felipe Luiz, por exemplo. Ninguém lembra que ele jogou no Figueirense. Mas aí ele já estava no profissional, né, no Figueirense. Sim. Não, mas por exemplo, só para fazer sim, é verdade. O próprio Roberto Firmino. Ninguém lembra dos caras. Então, se tivesse, por exemplo, um vídeo anterior que a gente soltou aí sobre as regras da FIFA, se ela soltasse, só pode vender depois do cara tiver 2 anos no profissional, por exemplo. Ou pelo menos já ter jogado. O cara conquistar um título pelo clube que revelou ele. Talvez nem conquistar título. Talvez nem conquistar título, mas assim, por exemplo, o cara, ele só pode ser vendido se ele já tiver, sei lá, 10 jogos no profissional. Aí beleza, porque mesmo que o cara seja banco e entre, ele tem que mostrar no profissional se ele é tudo isso. Não adianta o cara. A gente tem vários exemplos aí, tem o que ficou muito famoso, os Lulinha da vida aí, que na base arrebentava, chegando no profissional o cara não consegue ter o mesmo rendimento. Nada contra o cara, mas é uma realidade. Também esse é um belo exemplo. Então, Mateuzinho, Deus ajude que seu nome seja Mateus mesmo. Somos contra e esperamos que mais pra frente a FIFA molde um formato que proíba a venda até tal idade. Beleza? Pode continuar mandando pergunta aí. E vamos que vamos pro próximo. O próximo é o Edu Paradela 76. Valeu, Edu, pela pergunta. Ele pergunta assim: quais são os melhores jogadores sub-20 brasileiros na sua opinião? Putz, essa é difícil, hein? Agora sub-20, cara.
Porque eu tenho mais na minha cabeça a seleção olímpica, sub-23. Sub-23. Ali tem uns caras de 20 anos, será? Vamos fazer assim, vamos até sub-23 então. Que a gente pega como base na seleção. Essa seleção olímpica, tem uns caras muito bons. Pra mim, o melhor, Bruno Guimarães, acho que. O Bruno Guimarães, o Matheus Henrique jogou muita bola ontem. Ontem pancadaria no Grenal, ele voou. Não sei quando tá indo. O Jean-Pierre também do Grêmio, eu acho que o cara é muito bom. Não sei pra quando que tá indo ao ar esse vídeo, mas no clássico da Libertadores. E o Matheus Henrique jogou muita bola. Sim. Pô, tem o Matheus Henrique, tem o próprio Gabriel Jesus, que se destaca, é sub-23 ainda. O Richarlison é sub-23 ainda, tá jogando muito lá no Everton. Cunha, que joga muito. Matheus Cunha, muito que bom jogador. Tá no Hertha Berlim, ele saiu do Red Bull, né? do RB Leipzig e foi pro Hertha Berlim. Também é um atacante com umas características diferentes do que a gente vê hoje, né? O próprio Pedro, atacante do Queixada do Flamengo, assim, o Rodrigo e o Vinícius Júnior do Real Madrid. Rodrigo que tá na lista de dispensa do Zidane, que loucura, hein? Zidane meio doido das ideias. Então, assim, agora os que eu gosto mais, eu gosto muito do Bruno Guimarães, a função que ele faz no meio de campo. O próprio zagueirão do Inter, Bruno Fux, é o nome dele? Bruno Fux, joga muito bom, também, belo zagueiro. Ontem uma fotinha dele assim, pra cima do Jean-Pierre, que também joga demais. Então temos bons nomes, acho que agora os que eu mais gosto, na seleção profissional, zona braba mesmo, não tá tendo um encaixe muito bom, mas de base a gente tá vindo forte. Sim, e aí só pra ser um pouco mais específico, eu gosto muito do Bruno Guimarães, do Gabriel Jesus e do Richarlison. Acho que esses três é os que eu gosto mais. Bora lá pra próxima pergunta, essa daqui é do Lucas Gomes. O que acham desse suposto patrocínio do Corinthians, o Serasa Limpa Nome? O que você achou dessa fita, hein, Lauceira? Bom, uma que eu ainda não conferi isso para ver se realmente é real ou não, pai e tal, mas, cara, pra um time que tá tão endividado que nem tá o Corinthians, mão outra, né? Ela tem que paga merenda. Tipo assim, tem que conseguir o máximo de patrocínio que puder, porque, pô, eles compraram o Luan, compraram lá o esquema do Cantillo. Eles estão devendo para não sei quem de jogador que contratou ainda não pagou. Então, assim, é uma situação financeira muito complicada. Então, independente do patrocínio, os caras têm que fazer caixa. Porque esses jogadores que eles contrataram foi através do patrocinador do BMG, se não me engano, né? Do BMG. Então, quer dizer, os caras fizeram empréstimo lá. Eles falam, é engraçado, porque o pessoal fala muito do Palmeiras, que a Tia Lelo, Crefisa e Caramba 4, mas, pô, todo clube faz isso. O Atlético Mineiro contratou uma pá de jogador aí com a ajuda desse jeito. O Sampaoli agora, a listinha aí que ele tá fazendo. Então, aí o Corinthians contratou, a gente sabe, com a ajuda da patrocinadora. Então, assim, os caras têm dívida, e a dívida é muito grande, principalmente com a dívida do estádio e tudo mais. Quanto a maior quantidade de patrocínio tiver, quanto mais dinheiro entrar, os caras têm que agradecer, meu. Tem que falar, não, mano, tem parceria, vamos fazer parceria. Tem patrocínio, vamos fazer parceria. É o jeito, cara, não tem como. Time, a gente gostaria desse rolo. Que nem a gente fala, todo mundo mete o pau falando especificamente do Palmeiras, todo mundo mete o pau na Crefisa, mas quem não ia querer um patrocínio desse, né? Pra ajudar a formar o time, contratar jogador, todo mundo ia querer. Se for o jeito que o Coringão viu, fazer o quê, né? Tem que pagar as dívidas, é simples assim. Então eu não sou contra, o que eu acho? Eu acho que os caras tá certo, quanto mais tiver que dar um jeito de pagar as dívidas aí, tem que dar. E aí, obviamente, tem essa coincidência ou não de ser o Serasa, mas já que faz aí uns acordos e tem que tentar pagar as dívidas, senão é buraco, cruzeiro. Os cruzeirenses vão se desinscrever do canal. Não é nada, a gente gosta dos cruzeirenses. Mas é isso aí, valeu Lucas Gomes, tamo junto, hein, querido? Pergunta. É nóis. Vamos pra próxima, esse daqui, mano, sinistro, o nickname dele, vocês vão estar vendo aí, uma parte de letra, ele perguntou assim: acham que o Flamengo vai continuar fluindo positivamente como já vem fazendo até o final do ano? Sim, vai ganhar tudo, entrega as taças. Não é isso? Eu acho que sim. Brasileirão vai ganhar. Mas é futebol, meu amigo. Merda sinistra. Copa do Brasil só se der uma outra merda. Não sei, hein? Não sei. Pra mim vai levar tudo até o final do ano. E aí 2021. Eu acho que sim. É favorito a tudo. Ganhar ou não, é outros 500. Mas é favorito. Com o time que tem e com a forma que tá jogando. Se o Jorge Jesus ficar, porque aí ele tá agora em negociação, pediu uma bolada de grana pros caras.
vamos ver, se ele ficar, a tendência é que sim. E pela forma que tá jogando, ele não diminuiu a intensidade. Teve uns jogadores que caíram um pouco de rendimento no final do ano passado, principalmente o Gerson, o pessoal pegou um pouco no pé. Mas, porra, o cara vinha sem férias também. Sim. E aí, pô, tô jogando muito e tal. Realmente caiu um pouco de rendimento. Mas agora ele também tem a famosa sombra, né? Que aí tem o Thiago Maia que veio, tá, jogou os jogos que jogou bem. E aí, na verdade, os jogadores titulares, principalmente do meio para frente, agora eles têm uma sombra. Você tem o Pedro Rocha, você tem o Thiago Maia, você tem o Pedro, você tem o Michael. Então, assim, é aquela disputa boa por vaga. Então, o cara que tá jogando não vai querer sair e o cara que tá fora vai querer entrar. Sim, até mesmo ontem já, como o próprio Larrosão falou, não sabemos o dia que vai sair esse vídeo. Mas o próprio Vitinho recebeu proposta do e o não vendeu. Não vendeu, velho. E a torcida do Flamengo não vai ser amor todo pelo Vitinho. Então eu acho que o time ali encaixou bem e grande chance de não só até o final do ano, como o ano seguinte também. É grande chance. E aí no meio do caminho a gente vê o que acontece, que nem não sabe se o Jesus ficou ou não. Às vezes recebe uma proposta muito boa por algum destaque, acabar vendendo. Aí você tem situações de jogo, numa situação de jogo, sei lá, um jogador expulso. Se vai ganhar ou não, a gente não sabe porque ninguém aqui prevê o futuro. Sim. Mas a tendência e o que a gente vê assim é que ganhe sim. Eu acredito que continue sim. É isso aí, valeu pela pergunta. Vamos pro próximo, Juninho. Valeu, Juninho, já agradecendo aí pela moral. O Mengão está na frente dos clubes brasileiros por já ter seu estilo e jogadores bem acertados nas suas posições. O quanto mais, na visão de vocês, o time tem a evoluir tanto tático quanto em potencial? Eu acho que bela pergunta, ótima pergunta. Eu acho que pro nível do futebol brasileiro, eu acho que ele já chegou... Já chegou no teto, já. Ali no teto. Então, aí isso, ele tem que ser comprovado com títulos. Sim. Porque que nem no ano passado, ganhou o Carioca, o Brasileiro e a Libertadores. Perfeito, meus caras foram bem demais. O modo hard. E aí tem que ver se eles vão conseguir manter esse nível... esse ano, o ano que vem. Então, por exemplo, se os caras ganham, por exemplo, esse ano ganha a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, mas não leva uma Libertadores. Mas, pô, os caras conquistaram mais dois títulos importantes, e fora o começo entendeu? Do ano, tirando o Carioca, que não finalizou ainda, mas levou a Taça Guanabara já. Foi 3 títulos em 11 dias, velho. Sim, porque aí já teve as duas Recopas, Supercopa e a Recopa, velho. Então já tá provando que o time tá gigante. Sim. Se for pra ver alguma posição que tá faltando ali, talvez seja um lateral direito próximo ao que o Rafinha joga, que é aquele moleque que jogou contra o primeiro jogo do Flamengo na Libertadores. Aquele cara não agrada e aparentemente não encaixa no resto do nível dos jogadores. O Flamengo queria o Guga do Atlético Mineiro, agora com o São Paulo lá, eu não sei como que vai fazer. Mas eu acho que só falta um lateral direito para encaixar o contante inteiro assim do Flamengo. Sim, eu também acho. E aí é em campo, ver se esse nível ele é comprovado dentro de campo. Então a gente tem que aguardar aí, por exemplo, se ele se é bicampeão da Libertadores, como você vai falar que os caras não estão um nível muito alto? E aí depois, aí é mundial, aí é outra história. Mas eu acho que eles ainda têm bastante coisa. Bastante coisa não, acho que eles já estão num nível muito alto e quem quiser tem que correr atrás, mas tem que correr muito rápido. E isso faz bem ao futebol brasileiro. Tem muita gente que mete o pau e fala, mas o nível do Flamengo tá muito alto, que se distancia muito, isso é ruim pro futebol. Não é ruim pro futebol porra nenhuma não. Os outros times que tem que tomar vergonha na cara. O time que corre atrás, filho. Se não quer ficar sem ganhar nada, se vira, se reestrutura. Fecha a casinha igual o Flamengo fez, ficou usando com uns 3 anos de cheirinhos, caralho aí, ó. Quero ver agora. E nós nem é flamenguista, hein? Detalhe. Você vê. Aí, valeu, querido. Próxima pergunta do Carlos de Paula. Já agradecendo você aí, Carlão. Manda mais pergunta, hein? Vamos lá. A zaga do Flamengo com Léo Pereira e Gustavo Henrique não está à altura da zaga passada, Rodrigo Caio e Pablo Mari. Quais serão as alternativas plausíveis para vocês? Rodrigo Caio e Léo Pereira, Rodrigo Caio e Gustavo Henrique ou Rodrigo Caio e Tuller?
Impossível o Rodrigo Caio não ser titular, diz ele, hein? Na minha opinião, acho que melhor zaga pro Flamengo atualmente é Rodrigo Caio e Léo Pereira. E pra você? Eu concordo. Eu acho que o Rodrigo Caio, apesar das lesões, ele é titular absoluto desse time. Ele entrou muito bem, né? Dupla do ano passado com o Pablo Mari. Sim. Mas eu acho que apesar do Léo Pereira ser mais novo que o Gustavo Henrique, mas eu ainda acho que o Léo Pereira é melhor zagueiro, e ele é melhor zagueiro do que o Gustavo Henrique. Então eu acho que essa dupla, quando encaixar, vai ser a melhor opção de dupla titular pro Flamengo. Mas o Gustavo Henrique também é um grande zagueiro e, tipo assim, pra ter no elenco como reserva, porra, um baita do reserva, porque ele seria titular, acho que em quase todos os clubes da Série A. Eu tenho bastante propriedade para falar do Gustavo Henrique, que ele jogou no Santos, então eu acho que ele já saiu meio contestado lá, porque ele é bem lento, e o que eu tenho acompanhado no nosso Twitter, como a gente está recebendo tantas perguntas assim, a maioria é flamenguista, todos estão reclamando desse mesmo motivo, que é da lerdeza dele. Então, por isso, eu acho que faz o Léo Pereira estar pelo menos um passo à frente do Gustavo Henrique nessa, e eu acho, agora nós dois achamos, Léo Pereira e Rodrigo Caio. Léo Pereira e Beleza? Rodrigo Caio. Valeuzão, Carlos, pela pergunta. Agora o Pompeu Breno. Valeu, Breno, pela pergunta. Mais um flamenguista, pelo amor de Deus. De qual forma vocês acham que os outros times brasileiros podem parar o Flamengo? Acho que essa é a pergunta que tá na cabeça de todos os... tá na cabeça de todos os clubes. Porque tá maluco. Porque assim, quem que a gente enxerga como os principais rivais em relação a Libertadores e títulos Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro? Você tem o Palmeiras, o Grêmio, aí talvez o Atlético Paranaense, mas o time do Atlético Paranaense muito defasado. Mudou muito o time, eles perderam os principais jogadores, mudou o técnico, mudou muita coisa no Atlético Paranaense. O time do ano passado e do ano retrasado era melhor do que o time desse ano, então eu não acho que ele continuou no mesmo nível, eu acho que caiu um pouco o nível. E agora, no caso, Palmeiras e Grêmio, que aí sim eu acho que são equipes que podem dar jogo. Meu, tem que correr atrás. Os caras, eles têm que, de uma certa maneira, se espelhar no Flamengo. É justamente isso. Não digo a forma de jogo, mas a forma de querer ganhar sempre. E aí, durante o campeonato, você tem um elenco. Por exemplo, o elenco do Palmeiras não é ruim, apesar de ter saído bastante gente. O elenco do Grêmio, ele tem bastante molecada, bastante pessoal da base, que o Renato Gaúcho sabe usar isso muito bem. Por exemplo, o Internacional, o Corinthians, Santos, São Paulo, Atlético Mineiro, os outros times tentar ver o que o Flamengo fez para tentar chegar no nível deles. Usar de exemplo, cara. E você não tá desmerecendo e nem exaltando de uma maneira exagerada o Flamengo. A diferença é que os caras fizeram da maneira certa. Não vai muito longe. Há 3, 4 anos atrás, o Palmeiras. O time quase caiu. Eles foram lá, reestruturaram, tiveram, obviamente, um patrocinador, mas todos os times têm patrocinador, então vamos parar com essa besteira também que eu acho, de falar que é só por causa do patrocinador, porque não é, obviamente, ajuda muito. Mas assim, o time, foi lá, se reestruturou e tal, fez contratações e, nos últimos 2 anos ganhou 2 brasileiros, então... Eu acho que esse é o caminho, é você se reestruturar. Caiu, já tá melhorando, ainda não conseguiu títulos expressivos, mas está brigando lá em cima. Então eu acho que o primeiro passo é se reestruturar, é não ter tantas dívidas, é você enxugar o elenco, é você poder contar quem você tem no elenco. Tipo assim, não, esses caras eu sei que eles vão correr pela gente, os caras vão representar, honrar a camisa. Eu acho que o começo é esse. E agora o João, esse aí é brother, compartilha pra caralho nossos vídeos, deu uma moral aí pra gente bater 1000 inscritos, mano, então um salve pra você. Esse aqui mandou uma pergunta diferente, hein? Bora lá. Sobre o Arsène Wenger, ex-técnico do Arsenal. Ele mandou meio que um textinho assim, mas vocês vão ler aí que vai dar pra entender. Vamos ler do jeito que ele comentou, hein? Ele estava comentando sobre mudar a regra do impedimento pra, tipo, só marcar se o jogador estivesse totalmente à frente da linha da bola. Sim. Não é aquele impedimento que é por milímetro. Pra tipo acabar com o impedimento com milímetro, aí pra vocês verem. E essa emoção do gol, etc. Essa regra mudando, como impactaria no uso do VAR, uma vez que ele é usado para mais frequências para validar gols? O que você acha, Loção, se mudasse essa regra do impedimento? Então, eu acho que seria
ótimo mudar essa regra, porque assim, às vezes não é porque você tá com meio pé que você realmente tem uma vantagem muito grande do adversário. Não. Tipo, é uma coisa assim que talvez não faça diferença, que não faz diferença, durante a partida. Se o cara tiver pelo menos 2 passos na sua frente, aí ok. Agora, se eu tô só a favor disso daí. Agora se o cara tá muito a favor, tá muito à frente, por exemplo, tá um corpo à frente do zagueiro, pô, aí beleza, aí o cara realmente ele tá ele tá tirando vantagem desse tipo de situação. E em relação a isso, como impacta no VAR, é uma maneira, assim, não de você tirar a tecnologia do futebol, mas de você não fazer com que ela interfira tanto. Que aí, obviamente, você treina muito mais os bandeirinhas, né, os assistentes, e eles também, ajuda eles na marcação. Não é uma coisa que, nossa, você tem que estar muito esperto, e que se você errar por um milímetro, tem uma torcida e um time inteiro que vai te xingar e vai achar que você não serve para fazer o seu trabalho. Não é assim. Ele vai ter uma margem de acerto muito maior. Sim. Então eu sou a favor, sim, dessa. Também. Seria muito interessante a mudança e tiraria um pouco mais dessa coisa de ter que ser responsabilidade do VAR ali, de tudo ter que olhar no VAR. E serviria de ajuda para os assistentes. Eles teriam muito mais confiança e conseguiriam desempenhar muito bem, muito melhor o trabalho deles. Valeu, monstro. Boa pergunta. E agora, J. Benício. Valeu, Benício, pela moral. Ele pergunta assim: quais jogadores o Tite deveria tirar da seleção? É difícil, hein? Baseada na última convocação. Baseada na última convocação, tiraria Coutinho, Daniel Alves e Thiago Silva. Pra mim, não estariam nenhum desses 3. Tá, eu sou da seguinte opinião: pra você tirar um jogador, você tem que ter um cara já certo pra você substituir ele. Então, assim, aqui no Brasil, e detalhe, né, que o Tite ele não convoca, tipo, agora com o Flamengo sim, que ele convocou 3 jogadores do Flamengo para as eliminatórias, mas é porque nas eliminatórias o campeonato vai parar, na Copa América não. Mas eu não vejo aqui no Brasil, nem no mundo assim, pensando em renovação, jogadores que estejam em um nível de seleção brasileira. Por exemplo, você vai tirar o Thiago Silva. Se o Rodrigo Caio tá machucado, quem é que você vai colocar no lugar dele? Lucas Veríssimo, melhor zagueiro do futebol brasileiro no momento. Então, mas talvez não, para os olhos do Tite não seja. E, tipo assim, ele fez um bom campeonato, mas ele não é uma unanimidade, tipo, pra galera, entendeu? O Thiago Silva eu não sei quem poderia, que zagueiro, tirando essa do Rodrigo Caio que eu já falei. Se ele tivesse em plenas condições, aí sim. Falaram porque aí muito você do tem Marcelo, que tá jogando no Lyon. Não acompanho o Marcelo, sei que ele já jogou no Santos. Então, eu também não tenho muito conhecimento. Não vi jogos do Lyon, não sei o nível de futebol que ele tem. Sim. Então eu não posso falar. Mas assim, dentro do que a gente vê, principalmente no futebol brasileiro, e algum grande zagueiro que se destaque no futebol mundial, eu não vejo muita opção. Daniel Alves, que outro lateral direito que a gente tem pro lugar dele? Fagner. Eu levaria o Fagner. Mas aí, vamos entrar... O Danilo também, eu acho que o Danilo já mostrou o que ele pode ser, velho. O Danilo não vai sair daquilo, velho. Tá, mas... E ele leva o Danilo. Mas se a gente for pensar em renovação... Leva o Mariano do Galatasaray, tá jogando pra caralho. É um cara que tá se destacando. Tem o lateral do Betis também, Emerson, se eu não me engano. Tá Emerson, se destacando bem. Dele. Só que esse daí, eu acho que ele tá na seleção sub-23. Esse lateral do Betis, eu acho que ele tá na seleção sub-23. Mas assim, se a gente for pensar em renovação, você vai tirar um Daniel Alves, que é titular absoluto, para colocar um Fagner, que era a reserva dele, então não faz muito sentido. Se a gente for pensar em renovação, não tem um lateral direito hoje em dia que você pega e fala, não, esse tem que ser titular. Até porque os mais novos estão na seleção sub-23, tanto o Emerson quanto o próprio Guga do Atlético Mineiro, que também eu não acho que ele tenha nível de seleção principal ainda. Mas é um cara que está se destacando e está na seleção sub-23. Então, eu não vejo muitos nomes para você tirar. Um cara que todo mundo fala que poderia entrar, aí eu acho que você já tem um pouco mais de opções para entrar. Mas para tirar do que ele convocou, eu não vejo muitos jogadores, não. Pode crer. E agora a última. O Drummond, mano, pediu um salve pro Drummond. Salve aí, mano. Valeu pela pergunta. Valeu pela pergunta. Ele pergunta assim: fala, chefe.
Tem um canal no YouTube também, Marcos Drummond, então segue lá, se inscreve no canal do Marcos. E ontem fizeram uma paródia sobre destruindo os jovens que estão destruindo nessa temporada. Ele dá exemplos: Sancho, Mbappé, Haaland e por aí vai que vocês estão lendo aí. Quem vocês acham que chegaria ao top 3 de melhor jogador do mundo no decorrer da sua carreira, desses aqui que eles deu? Então que é o Sancho, Mbappé, Haaland, Martinelli, Vinícius Júnior, Rodrigo e Renier. Cara, desses aí eu acho que o que chega mais próximo é o Mbappé. Sim. Eu acho que ele tá... O Mbappé tem grandes chances. E o Haaland, se ele manter essa pegada o resto da carreira dele, com certeza ele vai ser melhor do mundo em algum momento. Então, eu não colocaria tanto o Haaland, porque ele é um jogador mais artilheiro. Ele é um jogador mais... Ele um Lewandowski, por exemplo. Lewandowski, ele tá fazendo gol adoidado, não sei quantas temporadas, e ele não fica nem entre o top 5 de melhor jogador do mundo. Então, eu acho que essa questão de jogador do mundo, de melhor jogador do mundo, ele vai muito por um outro lado, principalmente em relação a títulos e obviamente a desempenho em seleção também. Bastante. Então eu acho que o Mbappé é um pouco mais próximo. O Sancho, ele é da seleção inglesa. Eu acho que, assim, de repente, ele indo para um outro time que tenha mais tradição e um time maior que o Borussia Dortmund, e ele sendo um cara protagonista, ele também pode ter grande chance. Me enrolei. Sancho. Porque ele tem um estilo mais parecido com o Neymar, com o Mbappé, porque ele é um cara muito mais ali de ponta, de drible, que vai para fazer o gol. E ele tem uma habilidade para isso. Então, o Vinícius Júnior, eu acho que ele ainda tem muito que mostrar e ele precisa ser muito mais protagonista. Sim, e o Rodrigo também, E o Rodrigo é a mesma coisa. O Rodrigo, ele não tá nem no time principal, ele voltou lá pro Castilha. O Renier não tem como a gente falar dele. Mim, eu acho que ele nunca vai ser melhor do mundo. Não posso dizer ele nunca, vai bater mas... e voltar. Eu não vejo essa qualidade. Ele ainda não mostrou. Ele não ficou mostrou acima pelo time do Flamengo. Eu acho que ele ainda não mostrou nem a ponto de jogar no Real Madrid, assim. Precisa mostrar muito, precisa ser muito mais importante, precisa ter muito mais protagonismo pra gente falar de melhor do mundo. Então, desses aí, dessa lista, pra mim é Mbappé e o Sancho. Acho que eles têm mais chance. Pra mim, eu mantenho o Mbappé e o Haaland por intuição. E só a gente comentou de todos, só pra comentar do último que ele deixou, que é o Martinelli. Tá jogando muito no Arsenal, mas ele ainda precisa também de um tempo. Se ele manter essa pegada muito boa por mais uma temporada, por exemplo, provavelmente um time que agora o Arsenal não tá tão foda assim, um time maior vai garfar ele, como o Liverpool, o próprio Chelsea. Sim, Chelsea, Manchester City eu não sei, porque agora tá na zona Manchester City. Mas assim, de repente um time com mais expressão, vamos colocar assim, e que dispute mais títulos, Champions e brigue na parte de cima da tabela. Sim. Porque, querendo ou não, você vê lá o Manchester City, o Liverpool ali na Inglaterra, eles são os times que disputam mais títulos, tanto na Inglaterra quanto fora. Então, pro Gabriel Martinelli ter esse protagonismo que, por exemplo, um Gabriel Jesus tem. Então acho que assim ele conseguiria se destacar mais. Mas para nível de melhor do mundo, eu acho que ainda falta muito. Ele ainda nem é titular absoluto do Arsenal. Ele tem as oportunidades dele, mas ele não é um titular absoluto. Então eu fico dentro. E tem que ver, ele foi convocado para a seleção sub-23. De repente ele pode se destacar. Sim. Mas ele é um jogador, um bom nome. Acho que daqui para alguns anos ele pode fazer parte da seleção principal também, porque é um ótimo atacante. É isso aí, galera. Essas foram as perguntas, as primeiras perguntas aí do Bola do Jogo Responde. Então muito obrigado a todos vocês que mandaram perguntas. Se vocês quiserem mandar mais, pode mandar aqui, como a gente falou, hashtag Bola do Jogo Responde, ou lá no nosso Twitter, que vocês vão estar aparecendo aqui. Esperamos que vocês curtam esse vídeo, porque é um projeto que a gente quer botar pra frente. Então eu espero que vocês gostem, arrebente de views esse vídeo aí. E para ter o Bola do Jogo Responde número 2. É isso aí, se você achou que teve muita pergunta em relação ao Flamengo, faça a pergunta do seu time também, não tem problema. É isso aí, ou flamenguista que não quer saber tanto do Flamengo, manda aí. Podem diversificar nas perguntas que a gente responde aqui sem problema nenhum. Então, ó, mais uma vez, valeu aí, se inscreva nas nossas redes sociais. Não se esquece de se inscrever no canal e divulgar aí pra galera. É isso aí, galera. Valeu e até o próximo vídeo. Até o próximo e falou.